Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Mundo Corporativo que recebe hoje Ricardo Carbaggi, o Ricardo que é CEO, presidente da Xerox do Brasil. Ricardo Carbaggi, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Obrigado, Milton. Eu que agradeço o convite de vocês. Bom dia para você e para os ouvintes da CBN. Ricardo, qual é o tamanho hoje da Xerox aqui no Brasil? Qual é o tamanho da Xerox no mundo? Xerox no Brasil é uma empresa hoje de em torno de 1.900 funcionários. A gente está presente em todo o território nacional com a nossa força direta de funcionários e também com a rede de mais de 300 parceiros comerciais ou canais de vendas. No mundo, a companhia hoje é uma empresa de mais ou menos 140 mil funcionários, com um faturamento em torno de 19,5 bilhões de dólares. Essa é a Xerox. A primeira coisa que a gente pensa quando lembra da Xerox é na fotocópia. O mercado de vocês é muito mais amplo do que esse. O que vocês hoje conseguem abraçar dentro desta marca Xerox? Essa marca é muito associada ao mundo da fotocópia. A fotocópia hoje ela continua presente no nosso portfólio, mas não é o nosso carro-chefe, obviamente. Hoje tira-se muito pouca cópia, hoje se imprime bastante, tira-se pouca cópia. O nosso negócio hoje está dividido entre tecnologia, que é o hardware, que são as impressoras, equipamentos multifuncionais, e serviços de gestão de documentos. Esse é o nosso mundo. O que são esses serviços de gestão de documentos? São soluções para tudo aquilo que facilita nossos clientes do mundo corporativo a fazerem a gestão dos seus documentos e processos de trabalho. Ou seja, a máquina que nós conhecemos de fotocópia ou de digitalização, ela é apenas uma parte hoje deste grande negócio onde vocês atuam. Vocês têm o armazenamento de imagens, vocês trabalham com data centers espalhados pelo mundo, com nuvem, é isso? Isso, a gente trabalha desde a captura. Se a gente está falando de um documento que hoje é um documento em papel, a gente começa na captura desse documento, digitalização, processamento disso e guarda do documento, ou no data center Xerox, ou no data center do cliente, na nuvem, enfim, onde for melhor a forma de armazenar esse documento. Esse documento ele pode nascer já digital e nunca se transformar em papel, e nós fazemos a gestão disso, ou ele pode ser um documento que ele nasce no digital, ele é impresso e leva a sua vida útil em papel. Você está há 24 anos na Xerox, você está há 24 anos nesse mercado. Você poderia nos identificar quais foram as grandes transformações que este mercado passou? A primeira grande transformação que eu vivi nesses 24 anos foi a inserção da impressão digital nas nossas vidas. O que é um exemplo disso, né? Nós passamos a receber em casa as contas de telefone, conta de luz, talão de cheque impressas nesse mundo digital. Antes a coisa era muito mais complicada. Essa foi a primeira grande transformação, uma impressão muito transacional e que envolvia a vida de cada um de nós. Uma segunda onda veio a meados da década de 90, com a internet. Então a internet fez com que o mundo da impressão também, o mundo do documento, se transformasse inicialmente com aquela dicotomia entre, com a internet o documento vai sumir, e o que a gente viu no primeiro momento foi o contrário. Mais pessoas tendo acesso à informação, mais pessoas tendo acesso à tecnologia, a impressão disparou. Hoje se gasta mais papel do que se gastava no passado? Eu acho que ainda está muito próximo do que se usava no período pré-internet. Não houve essa transformação grande, essa redução na utilização do papel. O que acontece é que alguns segmentos, esses sim, viram a diminuição do uso do papel, alguns outros segmentos viram um aumento do uso do papel. Um exemplo disso, se a gente olhar hoje a impressão de livros no Brasil, ela continua, né, 99% em papel e cada vez mais crescendo em termos de volume. Aquele cenário que durante muitas décadas se desenhou de um mundo sem papel, esse é um cenário que jamais vai existir e é um cenário com o qual vocês chegam a pensar, chegam a imaginar ou não? Eu não vejo como esse cenário, quer dizer, num curto, médio espaço de tempo, esse cenário existir do mundo sem papel, mas a gente vislumbra sim uma redução significativa no uso do papel, na medida que as tecnologias vão tornando mais acessíveis e agradáveis o não uso do papel. Tá? Como a gente se prepara para isso? Cada vez mais
a gente quer estar inserido no mundo do cliente, nesse mundo corporativo em que o documento ele é o objeto do nosso negócio, não importa se ele é em papel ou se ele é digital. Eu fico pensando aqui assim, talvez a ideia que a gente tem de que vocês trabalham no mundo do papel, na verdade, vocês trabalham no mundo da imagem. Exatamente. É nesse mundo que vocês vivem. Porque essa é uma imagem que é uma imagem digital, ela necessariamente não precisa mais estar no papel. Sem dúvida. Um exemplo interessante disso é nós desenvolvemos vários projetos com os nossos clientes, onde o objetivo em comum, tanto da Xerox quanto do nosso cliente, é a redução do uso do papel. Essa é uma preocupação que sempre teve aí nas empresas, cada vez mais, até com todos os debates em torno da questão da sustentabilidade. Redução do custo na impressão do material das empresas. Que soluções vocês vêm trazendo para o mercado neste sentido, para se conseguir fazer com que se tenha um gerenciamento melhor dessa questão? Uhum. Bom, a gestão de impressão, principalmente das grandes corporações, ela já não é de hoje que ela existe, a gente já faz isso há bastante tempo. E os principais pontos, acho que ali de benefício para o cliente são, primeiro, deixar a gestão disso para quem é especialista no assunto. Não é o core business do nosso cliente fazer gestão de centenas ou milhares de ativos de impressão, de coloca papel, tira papel, coloca toner, conserta a máquina. Então, esse é um dos serviços que nós fazemos e, com certeza, por ser o nosso core business, temos condições de fazer melhor que os clientes que fazem muito bem o seu negócio. Esse é um ponto. Uma outra forma de trabalho, e aí através de tecnologias, a gente faz gestão remota e gestão proativa desses ativos de impressão. Então, a gente sabe de antemão, através de centrais de helpdesk ou de call center próprio, como é que está cada dispositivo que hoje está na rede do cliente. Então, eu sei quando vai acabar o papel, quando vai acabar os insumos, o toner, e de forma proativa eu já consigo mandar alguém abastecer esse equipamento de forma que ele não pare e gere produtividade. Esse é o lado custo, gestão. O outro indo um pouco mais para essa linha da sustentabilidade, a gente tem ferramentas, como uma delas chama-se calculadora de sustentabilidade, que são soluções de software que a gente instala na rede e ele dá uma fotografia do que o cliente está gastando em termos, ou gerando em termos de resíduos sólidos, em termos de gases nocivos e em termos de utilização de energia elétrica por dispositivo que ele tem conectado na sua rede. Então, com isso, a gente consegue propor soluções que otimizem e melhorem em até 50% a 60% esse dispêndio desses 3 itens que eu citei. Ainda se desperdiça muito nas empresas e mesmo em casa com impressão? Sem dúvida. É um processo que, apesar da tecnologia estar disponível para evitar esse desperdício, é um processo muito mais educativo do que por questões tecnológicas. Um outro tema que tem preocupado muito as grandes empresas se refere à segurança na área digital. E o tempo mostrou que as impressoras hoje que nós temos armazenam informações, têm HDs próprios e armazenam informações. Segredos de empresas que podem ficar disponíveis se não forem bem trabalhados. Primeiro, nos alerte sobre esse assunto, mostre para nós de que maneira essas informações estão armazenadas lá. A minha impressora em casa digital, ela tem arquivos guardados lá dentro, sem que eu saiba? Todo dispositivo, toda impressora ou equipamento multifuncional que possui armazenamento próprio, por exemplo, um hard disk, não são todas as impressoras de uso doméstico que possuem, mas a grande maioria das impressoras no segmento corporativo sim possuem, elas têm um armazenamento poderoso, como se fosse um computador, um hard disk como qualquer outro. Elas recebem informações armazenadas em pendrive, por exemplo, e elas têm formas de se acessar essa informação. Esse é um ponto crítico. A Xerox tem tentado evangelizar esse mercado e alertar os nossos clientes da importância disso. As empresas hoje gastam milhões de dólares em segurança da informação e esquecem que existe um computador ali que, por acaso, gera a impressão em papel, mas que é tão poderoso quanto qualquer PC ou qualquer computador, e isso está ligado numa rede.
Então, esse é um ponto crítico e que a gente tem explorado muito com o nosso cliente. Que tipo de cuidado a empresa tem que ter para evitar que essa informação que está lá naquele HD vaze, que essa informação, que era para ser muitas vezes restrita ou até um segredo empresarial, acabe chegando ao mercado? A gente não quer só alertar o cliente e falar, olha, você tem um problema. Então, o que a gente fez para apoiar os clientes com isso? Nossas tecnologias que possuem essa capacidade de armazenamento trazem também a solução da Xerox que se chama Connect Key, que traz por si só uma série de componentes de segurança, tá? Que já prevê na rede do cliente a conectividade com uma série de coisas que permitem bloquear certos problemas. Vou dar um exemplo disso. Nos nossos equipamentos, eles já trazem, por exemplo, no hard disk, nas soluções implantadas nos equipamentos multifuncionais e impressoras, soluções antivírus da McAfee, por exemplo, uma parceria que a gente desenvolveu com a McAfee. Também trazem soluções de bloqueio, acesso, criptografia, através de soluções que nós desenvolvemos em conjunto com a Cisco. Então, toda essa tecnologia já está embarcada nos nossos dispositivos de impressão. As impressoras, elas podem ser contaminadas com vírus, então? Elas podem ser contaminadas, elas têm um sistema operacional próprio e elas têm dados armazenados. Então, elas podem sim ser afetadas por vírus. E aí, há antivírus específico para impressoras? Antivírus específico para impressoras. Vocês desenvolvem isso junto com a McAfee? Exatamente. No caso da Xerox, você Exatamente. desenvolve junto com a McAfee? Exatamente. Essas soluções que vocês buscam, e agora há pouco a gente falou aqui sobre a questão da segurança, nós já falamos aqui de outras áreas, estas soluções, elas são desenvolvidas aonde? Vocês têm centros de pesquisa, centros de inovação? Nós temos vários centros de inovação, acho que o mais conhecido, né, é o PARC, o Palo Alto Research Center, que fica na Califórnia, de onde saiu o mouse, de onde foi inventado o conceito de ícones, utilizado posteriormente no Windows, de onde saiu a tecnologia Ethernet, que é um padrão de rede que deu origem à internet. São tecnologias que saíram do nosso centro de pesquisa de Palo Alto. Nós temos centros na Índia, temos centros na França, no Canadá, são vários centros disponíveis aí para a Xerox desenvolver essas inovações. Esse trabalho é feito em conjunto com outras empresas? Com certeza, temos parcerias com várias empresas, nesse que eu citei aqui duas, né, McAfee e Cisco, não só com empresas de tecnologia, mas também com alguns dos nossos clientes que trazem para a Xerox alguns problemas em que a tecnologia não está disponível para ajudá-los a resolver ainda, e a Xerox, junto com esses clientes, desenvolve as soluções. Eu pergunto isso porque hoje em dia nós falamos muito no conceito do conhecimento compartilhado. O conhecimento está nas mãos das pessoas e é esse compartilhamento que faz com que se consiga avançar. Vocês têm ambientes que promovam essa discussão? Sim, sem dúvida. E um exemplo disso, né, a gente tem cientistas e pesquisadores do nosso centro de pesquisa que a gente tenta cada vez mais integrar com a realidade do mundo lá fora. E a gente cria algumas reuniões com alguns clientes em que a gente chama de Dreaming Sessions, ou seja, o que o cliente sonha em ter como tecnologia ou como solução no seu ambiente e que a tecnologia não está disponível ainda. Então, o cliente nos conta essa história, essa dor, essa necessidade, e o nosso pessoal acaba ali capturando essa ideia, inventando algo que vai ajudar esse cliente e que muitas vezes torna-se uma solução disponível para o mercado. Nos dê um exemplo de uma solução que saiu de uma discussão de sonhos. Uhum. Eu lembro de uma muito interessante, que era um cliente que tinha a necessidade, o desejo de imprimir e algumas impressões que ele tinha deveriam ter vida útil curta, ou seja, ele gostaria que o documento fosse lido e que depois fosse eliminado, tá? Por questões de segurança. Além disso, ele tinha uma preocupação muito grande com a questão ecológica, utilizar menos papel. Então, nós juntamos as duas coisas e inventamos a impressão que desaparece após alguns dias. Então, o documento é impresso, ele pode ser utilizado por 1 semana, 2 semanas, define-se o tempo de vida útil dele, e aos poucos aquela tinta vai desaparecendo. Tá? Após 2 semanas, a tinta desaparece, o papel passa a ser um papel novinho em folha e pode ser utilizado novamente num outro processo de impressão. Isso já existe? Isso já funcionando no mercado? existe.
É possível fazer isso, quer dizer, porque possível imagina o que se consegue ter de consumo menor de papel numa ação como essa. A tecnologia está disponível, ainda não é usada em larga escala, obviamente tem que se encaixar dentro de alguma coisa que economicamente seja viável, mas a tecnologia está disponível. Bom, aqui no Brasil, vocês não têm centro de inovação. Quais são as ações principais da Xerox no Brasil? A gente tem, vamos separar, né? No mundo de tecnologia, do hardware, o que a gente tem como ação hoje é alcançar o maior número de clientes e mercado, desenvolvendo mais canais de vendas e de serviços. Então, cada vez mais buscando e trazendo novos canais de vendas para trabalhar com a gente. Tivemos semana passada nosso encontro anual de canais, foi um sucesso aqui em São Paulo. Em cerca de 200 clientes, ou 200 parceiros de negócio estiveram aqui com a gente. Então, esse é um mundo. No mundo de serviços, trazer cada vez mais as soluções de inovação que a corporação tem disponibilizado. A Xerox fez uma aquisição de uma empresa de serviços há cerca de 3 anos. É uma empresa muito grande, mas é uma empresa muito focada no mercado americano. Então, a oportunidade para a gente é já trazer essas soluções que não estavam disponíveis no Brasil aqui para o nosso mercado. Soluções tais como? Soluções, por exemplo, para o mundo, para o segmento de saúde, para a gestão de prontuários médicos, gestão de imagens, disponibilização das imagens para que o médico acesse de qualquer lugar do mundo, para que o paciente acesse da sua casa, guarda desse processo de imagem na nuvem. Esse é um tipo de serviço. Vocês têm avançado muito nessa área de saúde, têm feito alguns investimentos especiais nessa área. Sem dúvida. E aqui no Brasil a gente já conquistou alguns clientes de referência. Eu posso citar aqui casos de sucesso que nos orgulham muito, como por exemplo o Hospital Sírio-Libanês, o Grupo Fleury, de laboratórios. Todos eles já usam nossas tecnologias. Por exemplo, alguns deles usam para impressão de diagnóstico por imagem. Altíssima qualidade. A fidelização do que é impresso frente à imagem verdadeira é altíssima. Então, a tecnologia está aí. O que a gente precisa agora é disseminar cada vez mais e implantar esse projeto nos nossos clientes. É possível, por exemplo, se substituir o raio-x por uma impressão com imagens e com informações que são condizentes e atendem à expectativa do médico? Sim, já tem bastante médico utilizando isso. Existe aí a tecnologia, ela não só está disponível como traz grande benefício, a qualidade é espetacular, o custo do papel ou da impressão é mais ou menos 3 a 4 vezes mais baixo que o custo do raio-x. Onde é que está a barreira? Ainda tem algumas questões culturais na área médica, de que o uso do raio-x ele é histórico, ele é importante. Então, tem aí ainda algumas barreiras, Mas aí me ajuda a entender o seguinte, então, quer dizer, o que a Xerox desenvolve? Ela desenvolve a máquina que vai fazer o exame e capta essa imagem, ou seja, substitui aquela máquina que nós conhecíamos do raio-x? Não, a máquina que ela capta o exame não é a Xerox. Quem faz, o que ela faz é todo o tratamento de como é que se converte aquilo que é capturado numa máquina dessas para aquilo que vai ser impresso no papel. Não é só... Aquilo foi feito para gerar uma imagem ou gerar um raio-x, e não para ser impresso. Então, a gente tem tecnologias que fazem essas conversões e geram o papel impresso, e a gente tem tecnologia que pega aquelas imagens capturadas e disponibiliza na nuvem ou através de alguns sistemas para arquivamento e recuperação. E aí, mais uma vez, você retoma a questão do armazenamento destas imagens. Quer dizer, novamente, pegando o tema que a gente começou essa nossa conversa hoje, uma nova perspectiva, não posso nem dizer nova, porque você já vem desenvolvendo isso há algum tempo, mas principalmente para nós leigos nesse mercado, de ações que se diferenciam daquela que nós estamos acostumados de uma marca como a Xerox. Sim. Hoje, para a Xerox, quer dizer, a marca está muito associada à cópia. Se eu te falar que hoje, quer dizer, e no Brasil cópia é verbo, né? Desculpa, Xerox é verbo, então virou sinônimo, vou tirar uma Xerox ou tirar uma Xerox. Hoje nós não temos nenhuma máquina no nosso portfólio que é uma máquina de Xerox, não tem. Nós temos equipamentos que também tiram cópia, mas uma máquina de Xerox ou uma copiadora por si só não temos mais no nosso portfólio. Hoje a maior parte é digitalizado em vez de xerocado. A maior parte é impresso, né? A maior parte impresso? Isso, impresso. Esse é o grande volume, está na impressão. Está na impressão? Está na impressão. É? Tá. Bom, o Fernando
Flores, eu anotei aqui a pergunta dele, porque ele mandou a pergunta pelo mundocorporativo@cbn.com.br. Com base na informação que você passou agora há pouco, de que muitas informações muitos dados ficam armazenados dentro de um HD, ele quer saber se vocês têm acesso remotamente a esse HD, porque ele ficou pensando aqui se de repente não pode haver uma invasão nesse HD dele, apesar de ele ter alguns bloqueios. Tudo depende de como é que o equipamento, a gente está falando aqui de equipamentos voltados para o segmento corporativo. Então, os clientes possuem sua infraestrutura de redes e dão acesso de acordo com suas políticas aos seus dispositivos que estão na rede, seus computadores. O que a gente faz é adicionar essa preocupação junto com o cliente ao equipamento de impressão. O que é feito para que não se tenha acesso a esses dados, né? Técnicas, por exemplo, de criptografia, técnicas de que você, se tirar aquele dispositivo, aquele HD da máquina, os dados se autodestroem. Essas são as tecnologias que são aplicadas, porque muitas vezes ao descarte da máquina, ela é trocada, ela é colocada ali num canto e esquece que ela tem um hard disk ali dentro. Então, essa preocupação a gente tem que ter para evitar que o dado seja acessado. Você falou em descarte aqui, isso me remete a outra pergunta que eu já estava armazenando aqui para fazer para você um pouco mais à frente, que foi o Romário Cardoso que mandou, porque ele quer saber quanto daquela máquina que leva a marca de vocês pode ser reaproveitado depois, inclusive cartuchos. Uhum. Os cartuchos, primeiro a nossa responsabilidade como fabricante, o retorno desse cartucho para aquilo que a gente gerencia. Então, se eu sou responsável por um projeto no cliente, eu sou responsável por trazer esse cartucho de volta para a Xerox para dar o correto destino a esse cartucho. O que a gente tem como buscado aí trabalhar nesse negócio, nós temos uma tecnologia muito interessante, Milton, que trata não só do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de sustentabilidade ligada ao cartucho. A Xerox inventou uma tecnologia chamada cera sólida, que não utiliza cartucho, que esse cartucho pode ser reinvasável, é um dispositivo plástico, precisa ter sua correta destinação, mas é uma cera sólida, um bastão de cera, em que você, ao invés de usar tôner e cartucho, você coloca o bastão no equipamento e esse bastão de cera ele é utilizado até o final, até acabar. Ao acabar, não existe mais nenhum tipo de resíduo sólido, nada, e você substitui por um outro cartucho. É como se fosse um lápis de cera mesmo, você até consegue escrever com ele, ele é quadradinho assim, e ele não gera esse vai e volta da carcaça. Gera resíduo. Não gera resíduo, exatamente. Não gera resíduo. Exatamente. Do ponto de vista, já aproveitando aqui a pergunta do Romário, do próprio equipamento, da máquina em si, vocês têm esse tipo de olhar sobre o ciclo de vida dessa máquina e o que é feito depois com ela? Sim, todo equipamento em que a gente, de certa forma, gerencia, ele retorna para as nossas unidades aqui que dão um destino certo para isso. Isso também é nossa responsabilidade como fabricante. Bom, eu queria aproveitar também o outro gancho aqui que foi passado pela Maria Cláudia, para a gente começar a falar um pouquinho mais de carreira. E antes de entrar na questão da Maria Cláudia, eu queria puxar informações sobre a sua carreira. Eu falei agora há pouco que você está há 24 anos na Xerox. Você começou na Xerox como o quê? Trainee? É uma situação muito pouco comum hoje em dia, mas eu comecei como trainee, eu era estudante, estudava na PUC no Rio de Janeiro. Estudava, sua formação é? Analista de sistemas. Analista de sistema. E ainda como estudante na PUC, eu comecei como trainee na Xerox e aí segui. Então, há 24 anos passei por todas as áreas aí dentro da empresa. Para entrar como trainee, tinha alguma seleção específica? Tinha. Acho que dentro daquele, como dinâmica de grupo, entrevistas em geral, boas notas na faculdade. Hoje está mais difícil para entrar na Xerox? Como trainee, vocês têm programas? Temos programas de estagiários. De estagiários? Isso não mudou muito, tá? Acho que mudou um pouco, talvez tenha mudado Acho que antigamente esperava-se mais do trainee ou do estagiário e vislumbrava-se mais a capacidade técnica que as pessoas tinham. Acho que hoje mudou um pouco a forma de seleção. Acho que olha-se mais a capacidade de comunicação, de inovação, de fazer coisas diferentes. Menos técnica e mais comportamento? Exatamente. Acho que o técnico passou a ser um fundamento básico.
que a gente entende que todo profissional de uma boa universidade, ou estudante de uma boa universidade com boas notas tem, a gente olha mais o lado humano, digamos assim. E, Ricardo, como é que você construiu a sua carreira para chegar à presidência da Xerox? A primeira coisa, acho que ninguém, ou poucas pessoas com 20 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, vislumbra, né? Vou começar aqui como estudante, vou chegar a presidente da empresa daqui a X anos. No meu caso, não aconteceu isso. Pode ser que algumas pessoas definam muito bem essa meta, mas essa não era a minha meta. Eu tinha uma meta, sim, um objetivo, sim, ligado à ambição, e acho que essa ambição ela é inerente à carreira do executivo, de estar sempre crescendo. Nesse mundo corporativo, não há outra opção. Ou você cresce ou você morre. Estou sendo talvez um pouco cruel nas palavras, mas isso é algo que a gente tem que estar buscando se você quiser crescer numa empresa. Então, eu não defini que quero ser presidente, mas eu sempre buscava fazer algo diferente e buscar algo que não foi exatamente o que o chefe pediu, fazer aquele algo a mais. Se você faz apenas o que o teu chefe pede, você tende a ser mais um na organização. Então, buscar inovar, buscar trazer coisas novas para a empresa, se diferenciar daquele monte de gente boa que está ao teu redor. Eu me referi agora há pouco à pergunta sobre carreira da Maria Cláudia, que ela foi muito objetiva na pergunta dela. A Xerox está contratando? Nós temos, quer dizer, o momento não é de sair contratando... não é para fazer fila. Exatamente, mas a gente sempre tem um turnover natural, pessoas que são promovidas, abrem oportunidades, a gente busca... Há uma renovação um pouco mais intensa na área comercial, por sermos uma empresa muito focada em vendas no Brasil. Então, as oportunidades aparecem, a gente gosta de trazer pessoas que aportem conhecimentos novos, perfis diferentes ao que a gente tem hoje. Pois é, quem é o profissional que vocês buscam hoje aqui no Brasil, levando em consideração as características da empresa no país? Eu acho que a gente tem que buscar, o profissional depende muito da função, do nível e tal. Vou dar um exemplo, né? Eu acho que para os níveis mais altos na organização, uma das qualidades que eu busco, eu não sei se eu classifico isso como qualidade, uma das características talvez que eu busco é alguém que tenha um perfil pessoal, emocional, diferente do grupo em que ele vai trabalhar. Então, a diversidade ela é muito estimulada. Se eu tenho um grupo mais estratégico, mais calado, menos operacional, talvez uma pessoa operacional faça um aporte diferente para esse grupo. Se eu tenho um grupo muito low profile, talvez uma pessoa mais desafiadora, que tenha um perfil mais de conflito, seja interessante para esse grupo, para desafiar certos conceitos internos que a gente tem. Então, fugir um pouco da caixa. Basta a Maria Cláudia agora dar uma olhada se ela se encaixa nesses perfis e ir lá buscar essa vaga que ela está pretendendo, então. A Xerox no Brasil está completando 50 anos agora no mês de junho. O que vem aí pela frente? 50 anos não são 50 dias. A gente foi uma das primeiras empresas americanas de tecnologia a chegar no Brasil. São mais 50 no mínimo pela frente. A gente tem planos. Nós somos uma empresa que não olha somente o curto prazo, então a gente olha o curto, médio e longo prazo. O que vem pela frente aí é um conjunto enorme de soluções, de serviços que a gente vai trazer para o país, e para isso a gente vai precisar fazer um trabalho forte com relação à nossa marca, né? Não ter a marca apenas associada ao ato de copiar, mas sim ao ato de ajudar nossos clientes com serviços de alta qualidade, alta tecnologia. Então, foco em serviço é algo que a gente está buscando aí para os próximos 50 anos. Ricardo Carbajo, eu quero agradecer a sua gentileza de trazer aí algumas das informações sobre a Xerox no Brasil nessa conversa de hoje aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar com vocês e com seus ouvintes. Hoje nós conversamos com o Ricardo Carbajo, que é presidente da Xerox no Brasil, e eu quero agradecer especialmente a você que participou ao vivo aqui do Mundo Corporativo, nos assistindo em cbn.com.br. Toda quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, nós estamos aqui para conversar com você. Lembrando sempre que este conhecimento aqui é para ser compartilhado. Então, se você quiser, pegue a sua ideia, aquela reflexão que você fez a partir do que nós conversamos hoje, e leve para as redes sociais.
Se quiser, vá lá no LinkedIn e entre no nosso grupo Mundo Corporativo da CBN. Publique seu texto, seu pensamento, sua ideia. Ajude as pessoas a entenderem um pouco mais, a conhecerem um pouco mais. Essa é a ideia central de toda a nossa conversa no Mundo Corporativo. Tá certo? Até um novo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.